Olá, eu sou José Carlos Machado e tenho falado aqui sobre temas ligados ao desenvolvimento infantil. E hoje eu queria falar sobre algo muito interessante, que é esta beleza, esta maravilha tecnológica, que é muito interessante, nos ajuda. Por exemplo, através dessa maravilha eu consigo me comunicar com vocês e a gente consegue levar as mensagens para muitas pessoas. Mas em compensação, quando a gente fala da criança, esta beleza, esta maravilha tecnológica, às vezes ela atrapalha um bocado. Se você tem essa dificuldade, se você não consegue se concentrar ou competir com o seu filho enquanto ele está com uma beleza dessas, que na verdade você mesmo comprou, fica um pouquinho mais comigo. A gente pode falar um pouco sobre esse tema e talvez eu possa dar alguma dica interessante. O celular e a mídia eletrônica, eles participam da vida da gente com muita frequência, cada vez mais. O Brasil é um país que tem muitos celulares. Nós competimos com países do primeiro mundo em termos de quantidade. Todo mundo tem seu celular, as crianças têm seu celular, têm seus tablets, têm seus jogos, enfim, isso está dentro da nossa vida. Eu não quero aqui trazer uma apologia saudosista dizendo que isso é uma coisa horrorosa. Não, é muito interessante. O problema é que na esfera infantil isso tira um pouco as possibilidades de coisas mais criativas e, no mínimo, ajuda a criança a ficar só com ela. É como se isso aqui prescindisse do outro. A gente manda mensagens, a gente se contata com muitas pessoas de uma maneira virtual. Isso é interessante, sem dúvida, mas às vezes tem crianças que têm uma dificuldade imensa de ter um contato humano sem o seu aparelho de celular. Mandam um WhatsApp para um amigo, mas às vezes tem uma dificuldade grande de falar com um amigo. Bom, os professores reclamam que as crianças levam essa mídia eletrônica e tem uma dificuldade grande de pensar em outras coisas que não esteja veiculado virtualmente. A dica que eu queria dar é o seguinte: eu acho que a gente tem que pensar um pouco antes de oferecer essas coisas aos nossos filhos. Crianças muito pequenas, elas não precisam de tablets. Elas podem receber a ideia da criatividade através de uma coisa muito antiga, papel e lápis. Por exemplo, os jogos eletrônicos, eles são interessantes? São, mas eles não movimentam muito, eles não trabalham muito a motricidade. Talvez eles ajudem muito na ideia da manipulação, Eles ajudam muito na destreza manual, mas eles são muito pobres, porque é sempre uma ideia de tentativa e erro. Então, a gente poderia ser um pouquinho mais cauteloso entre oferecer logo para as crianças o celular. É lógico que vai ser sempre uma situação difícil. É como se a gente nadasse contra a corrente. Afinal, todos os meus amigos têm celular, pai, menos eu. Então você vai ter que ter força para isso. A ideia de que o celular, isso a gente fala isso para cobertar talvez uma situação que a gente não consegue dizer não, no sentido de que eu vou comprar o celular para o meu filho porque se alguma coisa acontecer eu sei onde ele está. Isso é um ledo engano, porque isso não ajuda em nada. A gente pode falar do celular da própria casa, inclusive, ou de muito distante. Isso não é interessante. Mas, por exemplo, a gente poderia pelo menos falar que na nossa frente, na hora do almoço, na hora, das conversas em família, ele deveria ser desligado. A gente deveria fazer o mesmo também. O celular ele rouba um tempo muito grande. É um tempo que eu poderia estar em contato com outro ser humano. Então, às vezes, a ideia de acordar e ficar logo sabendo o que as pessoas falaram na rede social tal, pode ser muito interessante, mas tem um determinado momento do dia que a gente deveria muito se preocupar com a nossa rede social próxima. Com a nossa mulher, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com os maridos, a família, o núcleo familiar, ele não deveria ser simplesmente veiculado e dominado pelo celular. Acho que tem seu momento e tem seu uso.
Começar a trabalhar isso é uma tarefa agora, da nossa atualidade. Ele está indelevelmente preso, nós estamos um pouco sem saída em relação a eles. Realmente facilita muito a nossa vida, mas também escraviza um bocado. Meu nome é José Carlos Machado e eu queria falar aqui hoje sobre esta grande peça útil e ao mesmo tempo inútil, que é o aparelho celular e outras mídias eletrônicas também. Bom, falaremos isso em outras oportunidades. Se você gostou, por favor, mande para mim o seu comentário. Gostaria de saber como é que você lida com isso, por exemplo. Me siga no meu canal. Nos encontraremos em breve. Um abraço. Até mais.